Bom, pessoal, paz e bem, estamos aqui na segunda parte do nosso estudo e a gente já viu na primeira parte que vivemos numa sociedade em que a mentira, a fake news, ela se espalha de um jeito assim absurdo, igual um incêndio, né? E as pessoas se reproduzem as notícias que muitas vezes não são verdadeiras, e nesse contexto da pandemia isso se torna até perigoso, né? Não sei se vocês já viram, inclusive falta de medicamentos em alguns lugares, golpes acontecendo, por quê? Porque às vezes tem faltado discernimento para se identificar onde está a verdade no meio de tantas informações que a gente tem. Então eu queria agora repartir. A gente viu então que o povo de Tessalônica, né, foi rápido em cair aí também nas fake news, né? Falaram algumas mentiras sobre Paulo, Silas, sobre Jesus e eles acreditaram e quase que aconteceu algo de ruim lá porque acabou que ele teve que pagar, né, uma fiança ainda do nosso querido irmão Jason, né? Enfim, mas ali o texto continua e é bem interessante que o texto continua e o próximo texto vai nos dar algumas dicas importantes para o nosso contexto de hoje. Veja só o que vai acontecer, se você já leu agora, então é Atos, capítulo de número 17, do 10 até o 15. Aí nesse texto nós temos o desenvolvimento. Paulo e Silas saem de Tessalônica e vão para Bereia. E chegando na Bereia, eles vão para as sinagogas, como era o costume deles, e começam a pregar aí o evangelho ali, né? E o texto diz algumas coisas interessantes sobre aqueles cristãos e cristãs de Beré. Se você não leu, dá um pause, lê e depois retoma, tá bom? Mas o primeiro ponto interessante que ele vai falar é que aqueles homens de Beré eram mais nobres, né? Com isso ele quer dizer o seguinte, mais nobres em que sentido? Aqueles outros eram malandros, eram invejosos, esses aqui não. Eles não pensavam apenas nos seus interesses. Eles não pensavam apenas nos seus interesses, eles tinham abertura para o diferente. Interessante isso, essa primeira perspectiva, né? Eles não eram como aqueles homens de Tessalônica. Então, esse é um ponto importante, né? Quando a gente está muito ávido em apenas reforçar aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente quer, a gente tende a cair mais facilmente em mentiras ou até mesmo em golpes, correto? Então, esses irmãos de Bereia são mais nobres, eles não eram interesseiros como aqueles lá de Tessalônica. Segundo ponto interessante, e aí eles recebem a notícia com avidez, diz o texto. Né? Com avidez a gente pode considerar o quê? Com atenção. A novidade do Evangelho é pregada e eles prestam atenção, eles estão atentos àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo falado. E esse é um ponto importante. Então, a atenção, segundo ponto, né? Primeiro, não pensar apenas nos nossos interesses, desconfiar, mas também prestar atenção na notícia, não é? E o terceiro ponto interessante, e aí talvez o ponto mais, a chave de tudo é qual? Diz o texto que eles examinavam. Paulo pregava, mas eles não acolhiam de qualquer jeito. Era Paulo que estava pregando, mas eles examinavam para ver se aquilo que Paulo estava falando era daquele jeito mesmo. Veja que interessante. Primeiro ponto que eu quero destacar, eles duvidavam em certa medida do que Paulo estava falando. Será que é isso mesmo? Será que essa notícia que Paulo está dando é verdadeira? Então, esse Paulo está falando muito bem, tem um bom discurso, parece que é verdade. Será que é verdade mesmo? Então, esse é o primeiro ponto, eles duvidam. E o segundo ponto, querido irmão e irmã, eles se deram ao trabalho de ir ver nas Escrituras se aquilo era verdade mesmo ou não. No nosso contexto em que a gente vive, é muito importante então a gente examinar para ver se as coisas são assim mesmo. O nome disso tem recebido o nome de checar. A gente tem que checar as notícias antes de acreditar ou de disseminar
essas notícias, né? E aí eu quero fazer uma pausa para te dar algumas dicas, né? Eu vou falar 3 sites, depois eu coloco direito, mas existem sites que fazem checagem, né? Tem um que é o boatos.org, tem o próprio piauí.folha.ol.com.br, depois eu vou mandar direitinho para vocês verem aí na descrição do vídeo também. E tem um que é muito especial, que é o Coletivo Bereia. Porque o Coletivo Bereia, ele checa fatos publicados nas mídias religiosas e nas mídias sociais do Brasil e também internacionais sobre conteúdos da área de religião e das lideranças religiosas também. É, e esse, o do Bereia, ele chega. Então, quem nunca viu notícia assim, olha, lá na cidade tal, no Paquistão, vão ser mortos não sei quantos cristãos porque estão pregando o evangelho. São notícias sobre religião que ficam circulando muitas vezes, né? Ou é verdade que o pastor tal está falando que não vai fechar o templo nesse tempo de coronavírus, que vai fazer culto, enfim, a gente fica confuso, é verdade ou não é? O site, esse coletivo Bereia, ele faz essa checagem e é legal porque a editora dele é metodista, um dos conselheiros editoriais, Anivaldo Padilha, é metodista, a editora é a Magali, que também é metodista, entre outras pessoas que compõem evangélicos, cristãos e cristãs, para fazer a checagem da notícia, tá bom? Então, é preciso checar. Mas tem mais um passo para além do checar. Conforme você vai checando as notícias, conforme você vai estudando, vai aprimorando o seu olhar, você vai tendo um olhar mais treinado. Você consegue já olhar e já saber, pô, isso aqui não pode ser verdade. Você recebe a notícia, não, isso aqui não deve ser verdade. E você, às vezes, você só vai checar para confirmar que não é verdade, entende? Depois eu vou dar umas dicas, né, por escrito aí para você, olha, busca lá, pesquisa ali para você saber. Mas é preciso então treinar o olhar para reconhecer, irmãos e irmãs, o que é verdade e o que é mentira nesse mundo de tantos disfarces, não é? Quero concluir então, esse é um breve estudo, né? Embora pareça longo assistindo o vídeo, mas um estudo bem breve que a gente vai poder aprofundar. Quero concluir dizendo que, olha, Paulo e Silas estavam envoltos com uma expectativa tão bela da grandiosidade, da novidade da missão. Paulo e Silas eram trabalhadores também, eram estudiosos, mas eram trabalhadores, eram pessoas ilustradas, mas ao mesmo tempo que se envolviam com as pessoas e felizes por poder repartir a novidade que eles tinham experimentado do Evangelho, e a gente também vive essa novidade do Evangelho. E eu falava ainda no vídeo que gravei ontem sobre essa renovação do ID que o Senhor está proporcionando nesse momento difícil, inclusive da pandemia. O Senhor está nos ensinando novos modos, né? A gente, ou quem quer, na verdade, está aprendendo novos modos de se comunicar, de falar, a gente está aprendendo coisas novas, enfim, então é uma crise terrível, mas também é uma oportunidade de aprendizado. Então, vamos aprender, irmãos e irmãs, reaprender, vamos aprender, vamos aprimorar o nosso conhecimento dessas ferramentas, que são as ferramentas atuais, tão fundamentais no nosso tempo, né? Vamos nos apegar fundamentalmente à verdade, a verdade que liberta, a verdade que desperta o nosso olhar para a defesa da vida, que nos conduz para um caminho de amor, para um caminho da construção da paz, não é? Vamos nos apegar a essa verdade, não é? E vamos aprendendo mais e mais a discernir a verdade. Quero fazer aqui um desafio para você. Aprofunda o seu conhecimento dessa aula, gasta um tempinho, procura lá no Google ou entra no link que eu vou mandar depois para vocês, Coletivo Bereia, entra lá no boatos.org, entra no Piauí Folha, dá uma olhada, porque você vai treinando o seu olhar. Quem sabe, você vai entrar no boatos.org, dá uma olhada lá nas 10 notícias mentirosas mais divulgadas, você vai ver, tem muitas notícias que estão aí o tempo todo no nosso WhatsApp, não é? Então
Então, para a gente treinar lá. Então, aprofunda o conhecimento. Do Bereia é legal porque são notícias sobre religião, tem bastante a ver com esse universo que a gente vive também no nosso dia a dia. E se você tem alguma dúvida, eu falei rápido aqui, né? Se você tem outras questões, se você quer também repartir alguma coisa para aprofundar o tema, vamos fazer esse bate-papo agora nos grupos do WhatsApp, nos comentários das redes sociais, tá bom? Eu estou à disposição para a gente estabelecer também esse diálogo, tá bom? Quero encerrar aqui convidando todos e todas para um tempo de oração. Vamos orar uns pelos outros, porque a gente está precisando de força também, né? Nós, Escola Dominical da Igreja Metodista, em Jundiaí, Igreja de Itatiba, Igreja de Santa Gertrudes, Igreja Central, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelas pessoas enfermas, de um modo muito especial, levantando esse apelo ao Senhor, pelas pessoas trabalhadoras que não podem deixar de trabalhar nesse momento, que trabalham para que a gente também consiga ter comida em casa, ter recursos mínimos, enfim. Vamos orar por essas pessoas. Quero convidar a vocês a orarem pelas pessoas que estão em situação de rua nesse momento. Ontem eu saí para fazer entrega de caldos, né? Eu e a Vinha fazemos caldos e fui fazer algumas entregas à noite e vi muitas pessoas pelas ruas e fiquei compadecido. Também vamos orar e vamos identificar juntos, enquanto comunidade, modos de ajudar. A gente tem que ficar quietinho em casa, mas se a gente descobre modos de que o poder público possa auxiliar também essas pessoas. E vamos orar pelas pessoas que estão sozinhas, talvez e se sentem mal por isso, e não conseguem, estão com dificuldades. Vamos orar pelo nosso mundo também. Que esse tempo de quaresma, que esse tempo de outono, seja também um tempo, que esse tempo de reclusão, vamos dizer assim, também seja um tempo que nos aproxime da verdade. Queridos irmãos e irmãs, estou à disposição para a gente continuar esse diálogo. Paz e bem. Forte abraço.